Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos. Por que últimas instruções? Porque Jesus ali já estava caminhando para a sua morte na cruz do Calvário. São momentos antes da morte de Jesus Cristo. Então Jesus deixa várias orientações. Por ser momento antes da morte, Jesus avisa os seus discípulos que ele haveria de morrer. E isso causa uma profunda tristeza no coração dos discípulos de Jesus Cristo. E Jesus, para consolá-los, para tentar confortá-los, porque Jesus os amava muito. No versículo antes ele fala assim: convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, ele estava falando do Espírito Santo que viria justamente para consolar os discípulos de Jesus, ou seja, a igreja que estava nascendo ali naquele momento e que perdura até hoje. E o Espírito Santo está aqui nos consolando, porque Jesus Cristo está lá à direita de Deus Pai. E nós temos um desejo ardente de estar com Ele na glória. Então o Espírito Santo está nos consolando, está nos confortando, nos traz um pouquinho da lembrança de Jesus Cristo. É algo de maravilhoso. E ele diz que esse Espírito Santo que viria para nos consolar, ele não só teria essa função de nos consolar, mas ele convenceria o mundo. Olha que interessante. Uma das coisas mais difíceis que tem para um ser humano é convencer o outro de alguma coisa. Geralmente você convence uma outra pessoa de algo quando essa pessoa tem interesse em determinada coisa. Você descobre esse interesse e usa argumentos para convencê-la da sua posição. Quando você não sabe do que a pessoa quer ou não quer, não sabe dos desejos e interesses, já há uma complicação maior para você convencer ela daquilo que você quer que ela seja convencida. Ou seja, eu tenho algo, eu tenho uma posição, eu tenho um pensamento, eu tenho uma ideia e preciso convencer a pessoa disso. Isso é muito difícil, esse processo. Por isso que há tantas guerras, tantos conflitos e confusões, porque as pessoas não conseguem se convencer da posição da outra. Elas não se deixam influenciar. E passam cada um a defender a sua posição e entram em conflitos. Mas o Espírito Santo de Deus virá sobre todo mundo e terá o poder para convencer todo mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos de nossos pecados, nós passamos a ver que estamos afastados de Deus. Olha que coisa terrível. Muitas pessoas que estão adorando a falsos deuses, que adoram a homens, mulheres, que se enganam com religiões que não seguem a palavra de Deus, seguem a doutrina de homens ou a doutrina de demônios. Esses estão sendo enganados. Mas o Espírito Santo virá também sobre a vida desses para convencê-los que eles estão em pecado. Também o Espírito Santo irá convencer da justiça. O que é a justiça? Depois que eu vi que eu estou em pecado, que eu me convenci de meus pecados, eu preciso de perdão. E somente o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário traz perdão para os meus pecados. Ou seja, eu sou justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Ou um texto que nos fala, pela fé no sangue de Jesus. Quando eu tenho fé no sangue de Jesus Cristo, que Ele é capaz de me perdoar e de me purificar, o sangue de Jesus me purifica e me perdoa de todo pecado. Então o Espírito Santo convence do pecado, da nossa natureza, da situação que nós estamos de pecado, afastados de Deus.
E quando eu me arrependo desses pecados que o Espírito Santo me convenceu, são dois atos. Um é o do Espírito Santo de convencer, o outro é o meu de se arrepender dos pecados. Aí eu busco a justificação, eu busco o perdão, que só vem pelo sangue de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo convence do pecado, eu me arrependo ou não. Se me arrependo, passo a crer no poder do sangue de Jesus Cristo para me perdoar, me purificar de todos os pecados. E assim eu sou justificado. Então a ação do Espírito Santo me convence do pecado, a ação do Espírito Santo me convence da justiça que há no sangue de Jesus, na sua morte na cruz. E também o Espírito Santo, a partir disso, me convencerá do juízo. O que é o juízo? O juízo é o que se dará para todos aqueles que não se arrependem de seus pecados, para todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, no poder purificador de seu sangue, não entregam sua vida a Jesus Cristo, esses serão convencidos do juízo. Muitos são convencidos do juízo de Deus antes do juízo acontecer. Quando eu aceitei Jesus, eu passei a crer em Jesus Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Lá tem falando do juízo de Deus e eu me convenci disso. Outros só vão se convencer do juízo quando receberem o juízo, e isso será terrível. Porque o juízo de Deus também é dito por uma outra expressão, como a ira do Cordeiro, ou a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus será manifesta para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não creram na morte, na ressurreição, no poder do sangue de Jesus Cristo para nos perdoar dos pecados e nos voltar a dar o relacionamento para com Deus. Então, essa é a atribuição do Espírito Santo aqui nessa terra. Ele virá e convencerá o mundo, não é um, dois ou três. Todos serão convencidos em determinado momento de seus pecados. Serão convencidos da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que não creem que Jesus Cristo é Deus, serão convencidos que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus. E também serão convencidos do juízo vindouro, que virá sobre aqueles que não entregam sua vida a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.